Vamos então aqui continuar o nosso estudo. Nós estamos no capítulo 8, expiações terrestres, né? Vamos continuar. Antônio B. Enterrado vivo, a pena de talião. O senhor Antônio B., escritor de mérito, estimado por seus concidadãos, tendo cumprido com distinção e integridade funções públicas em Lombardia, caiu, por 1850, em consequência de um ataque de apoplexia, um derrame, num estado de morte aparente que se tornou, infelizmente, como isso ocorre algumas vezes, pela morte real. O erro era tanto mais fácil quanto se acreditou perceber no corpo sinais de decomposição. 15 dias depois do sepultamento, uma circunstância fortuita determinou a família a pedir a sua exumação. Tratava-se de um medalhão esquecido por descuido no caixão. Mas o espanto dos assistentes foi quando, na abertura, reconheceu-se que o corpo mudara de posição, que estava revirado. E coisa terrível, aliás, coisa horrível. Uma das mãos estava em parte comida pelo defunto. Manifestara-se então que o infeliz Antônio B. fora enterrado vivo. Deve ter sucumbido sobre a opressão do desespero e da fome. O senhor Antônio B., evocado na Sociedade de Paris em agosto de 1861, a pedido de um dos seus parentes, deu as seguintes explicações. Primeira, evocação. Que quereis de mim? Segunda, um de vossos parentes pediu-nos para evocar-vos, fazendo-lo com prazer, e ficaremos felizes se quiserdes responder-nos. Resposta, sim, quero muito responder-vos. Terceira, lembrai-vos das circunstâncias da vossa morte? Resposta, certamente sim, eu as lembro. Por que despertar essa lembrança de castigo? Quarto, é certo que fostes enterrado vivo por engano? Resposta, isso deveria ser assim, porque a morte aparente teve todas as características de uma morte real. Estava quase exângue, sem sangue. A pele, privada da aparência de sangue. Não se deve imputar a ninguém um fato previsto desde antes do seu nascimento. Ele está colocando aqui que isso já foi acertado, combinado antes dele reencarnar. Quinto, se estas perguntas são de natureza a vos causar pena, é necessário cessá-las? Resposta, não. Continuai. Sexto, gostaríamos de vos saber feliz, porque deixastes a reputação de um homem honesto. Resposta, eu vos agradeço muito. Sei que orais por mim. Vou tratar de responder, mas se fracassar, um de vossos guias me suprirá. Sétima, podeis descrever as sensações que experimentastes nesse momento terrível? Resposta, que prova dolorosa. Sentir-se fechado entre 4 tábuas, de maneira a não poder movimentar nem mexer-se. Não poder chamar, a voz não ressoando mais num meio privado de ar. Que tortura! A de um infeliz que se esforça em vão para aspirar uma atmosfera insuficiente e desprovida da parte respirável. Ai de mim! Era como um condenado à goela de um forno, salvo o calor. Não desejo a ninguém semelhante torturas. Não desejo a ninguém um fim como o meu. Ai de mim! Cruel punição de uma cruel e feroz existência. Não me pergunteis em que pensava, mas eu mergulhava no passado e entrevia vagamente o futuro. Oitavo, dissestes, cruel punição de uma feroz existência, mas a vossa reputação até este dia intacta não faria supor nada semelhante.
Podeis explicar-nos isso? Resposta: que é a duração da existência na eternidade? Certamente tratei de agir bem na minha última encarnação, mas este fim fora aceito por mim antes de reencarnar na humanidade. Ah, por que me interrogar sobre esse passado doloroso que só eu conhecia, assim como os espíritos ministros do Todo-Poderoso? Sabei, pois, uma vez que é necessário vou-lo dizer, que numa existência anterior eu murara uma mulher, a minha. Toda vida numa pequena adega. Perdão, toda viva, né? Viva ainda, né? Toda viva numa pequena adega. Foi a pena de talião que devia aplicar-me, dente por dente, olho por olho. E aqui nós percebemos pela colocação dele, sabemos pelas instruções que os espíritos nos dão, que essas escolhas são feitas pelo reencarnante. Ele, antes de encarnar, ele pediu para ter uma morte semelhante à que ele causou na mulher. Então nós vemos que nos processos reencarnatórios, muitas vezes esses castigos não estão colocados, né? São outras reparações, mas a pessoa, aquele espírito, para ter a sua consciência tranquila, para se apaziguar consigo mesmo, pede uma morte igual àquela que causou a outrem. A gente vê isso no livro Memórias de um Suicida, da Dona Ivone. A gente vê isso no Missionários da Luz, né? No Reencarne de Sigismundo, nós temos o Missionário da Luz aqui no canal. No Reencarne de Sigismundo, no capítulo 13, ele pedindo para ter um problema de coração, para ele passar pelo que ele fez, o espírito que naquela encarnação, como ali de Sigismundo, vai ser o pai dele. Então a gente vê esses pedidos que o espírito, para se tranquilizar, pede um desencarne igual ao que ele causou a outra pessoa. Então ele coloca aqui, que tortura de um infeliz que se esforça em vão para aspirar numa atmosfera insuficiente e desprovida da parte respirável. Ai de mim, era como um condenado à goela de um forno salvo calor. Não desejo a ninguém semelhante torturas, não desejo a ninguém com fim como o meu. Ai de mim. Eu já li, né? Desculpa. Aqui na oitava eu estava. Ele diz, foi a pena de talião que devia aplicar-me, dente por dente, olho por olho. 9. Nós vos agradecemos por consentirdes em responder às nossas perguntas e pedimos a Deus vos perdoar o passado em favor do mérito de vossa última existência. Resposta: eu retornarei mais tarde. De resto, o espírito de Erasto quererá completar. Nós vemos várias colocações de Erasto aqui no livro, vamos lembrar que Erasto, como nós vemos lá no Livro dos Espíritos, nós temos aqui no canal, também do Kardec, nós vamos ver lá que Erasto é um apóstolo, né? Aliás, um discípulo, perdão, é um discípulo de Paulo de Tarso. Instruções do Guia do Médium, que é Erasto. O que deveis retirar desse ensinamento é que todas as vossas existências se ligam e que nenhuma é independente das outras. Os cuidados, a confusão, como as grandes dores que ferem os homens, são sempre as consequências de uma vida anterior criminosa ou mal empregada. Perdão. Entretanto, devo vos dizer, os fins semelhantes ao de Antônio B. são raros, e esse homem, cuja última existência foi isenta de censuras, terminou desse modo é que solicitara ele mesmo uma morte semelhante, a fim de abreviar o tempo de sua erraticidade e atingir mais rapidamente as esferas elevadas. Então, ele pediu, né, como eu havia colocado, para desencarnar dessa forma, para que ele ficasse menos tempo na erraticidade. Vamos lembrar que a erraticidade é o plano espiritual que todos nós estamos,
que é o plano onde se necessita reencarnar. Então, ele querendo abreviar esse tempo no processo de precisar reencarnar na Terra, ele pediu esse desencarne tão doloroso, tão sofrido, para que ele pudesse ficar em paz consigo mesmo, acertar as contas do que ele fez, para que acelerasse o processo, para ele poder sair mais rápido da erraticidade. O Erasto está aqui explicando isso. Com efeito, depois de um período de perturbação e de sofrimento moral, para expiar ainda o seu crime apavorante, ser-lhe-á perdoado, e ele se elevará para um mundo melhor, onde reencontrará sua vítima, que o espera e que o perdoou há muito tempo. Então, Erasto está colocando aqui, né, que a vítima já o perdoou há muito tempo e a vítima está numa esfera mais elevada. Então, ele quer poder se elevar para poder encontrar com a vítima, né, para poder ali pedir perdão e já sabe que foi perdoado. Sabei, pois, aproveitar desse exemplo cruel para suportar com paciência, ó meus caros espíritas, os sofrimentos corpóreos, os sofrimentos morais e todas as pequenas misérias da vida. Pergunta, né, para o Erasto. Que proveito pode tirar a humanidade de semelhantes punições? Resposta. Os castigos não são feitos para desenvolver a humanidade, mas para castigar o indivíduo culpado. Com efeito, a humanidade não tem nenhum interesse em ver os seus sofrerem. Aqui, a punição foi apropriada à falta. Por que os loucos? Porque os cretinos? Vamos lembrar que naquela época de Kardec, né, cretino é alguém que tinha problema mental e deficiência física. Imbecil era aquele que tinha problemas mentais. Então, cretino, imbecil, são palavras usadas pela psiquiatria. Depois é que elas foram incorporadas, né, no vocabulário popular e usadas como insulto, usadas como forma de expressão, um adjetivo pejorativo. Mas na época do Kardec, essas palavras eram usadas no sentido da medicina psiquiátrica, né? Por que os loucos? Por que os cretinos? Por que as pessoas paralíticas? Por que aqueles que morrem no fogo? Por que aqueles que vivem anos nas torturas de uma longa agonia, né, uma longa doença, não podendo nem viver nem morrer? Ah, crede-me, respeitai a vontade soberana, né, a vontade de Deus, e não procureis sondar a razão dos decretos providenciais. Sabei-o, Deus é justo e faz bem o que faz. Assinado Erasto. A gente nunca pode esquecer que Deus é justo, além de justo é misericordioso. Né? Como diz o Simão Pedro Palestrante, que eu gosto muito, né? Deus é infinitamente justo na sua misericórdia e infinitamente misericordioso na sua justiça. Aqui nós temos uma nota do Kardec. Não há neste fato um grande e terrível ensinamento? Assim, a justiça de Deus atinge sempre o culpado e, por ser algumas vezes tardia, não segue menos o seu curso. Não é eminentemente moral saber que, se os grandes culpados terminam a sua existência pacificamente, perdão, nós vimos ali que ele coloca que só ele e o Todo-Poderoso sabiam o que ele tinha feito. Ou seja, ele não foi pego pela justiça humana. Então é o que ele está colocando aqui. Não é eminentemente moral saber que, se os grandes culpados terminam a sua existência pacificamente e, frequentemente na abundância dos bens terrestres, a hora de expiação soará cedo ou tarde? Penas dessa natureza se compreendem não somente porque estão sob os nossos olhos, mas porque são lógicas. Nelas se acreditou porque a razão as admite.
Perdão. Uma existência honrada, pois, não isenta das provas da vida, porque foram escolhidas ou aceitas como complemento de expiação. É o pagamento de uma dívida que se quita antes de receber o preço do progresso cumprido. Se se considera quanto, nos séculos passados, eram frequentes mesmo nas classes mais elevadas e mais esclarecidas os atos de barbárie que nos revoltam tanto hoje. Quantas mortes eram cometidas nessa época, onde se jogava com a vida de seu semelhante, onde o poderoso esmagava o fraco sem escrúpulo. Compreender-se-á quanto entre os homens de nossos dias devem haver deles que têm seu passado a lavar. Não mais se admirará do número de pessoas que morrem vítimas de acidentes isolados ou de catástrofes gerais. Todos nós temos um passado a limpar. Estamos há milênios encarnando aqui. Com certeza, se continuamos aqui, é porque precisamos aprender, é porque precisamos melhorar, é porque erros cometemos. Se hoje aqui agora é o nosso melhor, e aqui eu falo por mim, não é lá grande coisa, imagina no passado que era pior. Então, nós temos que ser muito gratos à misericórdia de Deus pelo esquecimento. Nós não aguentaríamos conviver conosco, com as culpas, com os nossos sentimentos de arrependimento, de culpa, de remorso, se não fosse o esquecimento. O despotismo, o fanatismo, a ignorância e os preconceitos da Idade Média e dos séculos que lhe seguiram legaram às gerações futuras uma dívida imensa, que não foi ainda liquidada. Muitas infelicidades não nos parecem imerecidas, senão porque vemos apenas o momento atual. Nós não podemos julgar situações, porque nós não sabemos o que aquela alma que está padecendo aquela dor, aquele sofrimento, fez no passado. Então, quando nós oramos por alguém, nós devemos saber pedir, nós devemos enviar as nossas irradiações, pedir a Deus que aquela pessoa receba suporte, receba auxílio no termo de resiliência, no termo de forças para passar por aquilo que se propôs a passar, ou a passar naquilo que precisa passar, porque às vezes ela não se propôs, é uma expiação, ela está ali de uma forma compulsória, mas se ela passar com resiliência, se ela passar com compreensão, ela está salvando aquela encarnação, ela está limpando um ponto negro que estava ali no perispírito, ela volta para a vida espiritual mais leve, mais limpa, para continuar o processo de aprendizado. Vamos ver agora o senhor Letil. Perdão. O senhor Letil, fabricante de perto de Paris, morreu em abril de 1864 de um modo horrível. Uma caldeira de verniz em ebulição, tendo pegado fogo e tendo se derramado sobre ele, foi numa piscadela de olhos, coberto por uma matéria incendiada, e compreendeu em seguida que estava perdido, que era a hora do seu desencarne. Sozinho nesse momento, na oficina, com um jovem aprendiz, teve a coragem de ir para o seu domicílio, distante mais de 200 metros. Quando se pôde dar-lhe os primeiros socorros, as carnes estavam queimadas e caíam aos pedaços. Os ossos de uma parte do rosto e da face estavam à vista. É uma cena, uma colocação assim, de uma dor, uma cena terrível, horrível. Ele viveu 12 horas. Um sofrimento absurdo ali por 12 horas. Ele viveu 12 horas nos mais horríveis sofrimentos, conservando, apesar disso, toda a sua presença de espírito até o último momento,
e pondo ordem nos seus assuntos com uma perfeita lucidez. Então ele viveu essas 12 horas acertando as coisas, pondo ordem nos seus assuntos, né? Colocando ali para a família o que ele precisava colocar antes do desencarne, o que ele precisava passar dos seus negócios, mesmo num sofrimento, numa dor atroz, num desencarne tão sofrido. Durante essa cruel agonia, não fez ouvir nenhum pranto, nenhum murmúrio e morreu orando a Deus. Era um homem muito honrado, de um caráter doce e benevolente, né? Que tinha compaixão, que tinha fraternidade para com o outro. Amado e estimado por todos aqueles que o conheceram. Tinha abraçado as ideias espíritas com entusiasmo, mas não com bastante reflexão. E foi por essa razão, sendo um pouco médium, ele mesmo um joguete de numerosas mistificações que, entretanto, não abalaram a sua fé. Sua confiança naquilo que lhe diziam os espíritos eram levadas em certas circunstâncias até a ingenuidade. Então ele ali, né, com a sua mediunidade, por ignorância, por irreflexão, por uma falta de uma análise mais profunda, né, acabou sendo utilizado por espíritos mistificadores e como é colocado aqui, até uma certa ingenuidade dentro daquilo que ele colocava por ignorância, né, e por desconhecimento. Mas, sim, né, sendo utilizado ali por espíritos mistificadores. Evocado na Sociedade de Paris em 29 de abril de 1864, nós vamos ver aqui que ele morreu em abril de 1864. E ele está sendo evocado aqui 29 de abril de 1864, ou seja, no mesmo mês que ele desencarnou, com pouquíssimo tempo de desencarne. Então, evocado na Sociedade de Paris em 29 de abril de 1864, poucos dias depois de sua morte, e sob o império terrível da cena da qual fora vítima, deu a comunicação seguinte, abre aspas, as palavras dele, né? Quer dizer, aí, o que ele escreveu, vamos lembrar que são sempre psicografias. Uma tristeza profunda me oprime. Horrorizado ainda de minha morte trágica, creio-me sob o ferro de um carrasco. Quanto, pois, sofri? Quanto sofri! Estou todo tremente. Parece-me que ainda sinto o odor fétido que as minhas carnes queimadas lançavam ao meu redor. Agonia de 12 horas. Quanto provastes, ó espírito culpado? Sofreu sem murmurar, também Deus vai dar-lhe o seu perdão. Ó minha amada, não chore mais sobre mim, minhas dores vão te acalmar. Eu não sofro realmente, mas a lembrança equivale à realidade. Meu conhecimento do Espiritismo ajuda-me muito. Sei agora que, sem esta doce crença, teria permanecido no delírio onde fui jogado pela minha morte horrível. Mas tinha um Consolador que não me deixou desde o meu último suspiro. Falava ainda que o via já perto de mim. Parecia que era um reflexo de minhas dores, que me dava a vertigem e mostrava-me fantasmas. Não, era o meu anjo protetor que, silencioso e mudo, consolava-me pelo coração. Né? O seu anjo protetor, o seu mentor, não importa o nome que se dê, é o espírito amigo que nos acompanha, né, durante a encarnação, antes da encarnação, durante a encarnação e depois do desencarne. Desde que disse adeus à terra, ele me disse, abre aspas aqui, né, palavras do protetor, vem meu filho e revê o dia,
Fecha aspas. Respirei mais livremente, crendo sair de um sonho pavoroso. Eu falava de minha bem-amada esposa, da corajosa criança que a mim se devotou. Abre aspas aqui, palavras do mentor, né? Todos estão sobre a terra. Tu, ó meu filho, está entre nós. Fecha aspas. Procurei a minha casa. O anjo nela me deixou entrar, acompanhando-me. Vi todo o mundo em lágrimas. Tudo era triste e em luto nessa pacífica paisagem de outrora. Não pude sustentar por muito tempo a visão desse doloroso espetáculo. Muito emocionado, disse ao meu guia, abre aspas, ó meu bom anjo, saiamos daqui. Sim, saiamos, disse o anjo, e procuremos o repouso. Fecha aspas. Então a gente vê aqui que ele voltou a casa, a dor da esposa, a lágrima de todos que estavam na casa, o luto, aquele sofrimento que a família estava passando, machucou muito. Ele ficou muito dolorido, muito sofrido pelo sofrimento da família, né? E isso a gente vê quanto pesou para ele. E aí ele continua aqui, palavras dele. Depois sofri menos. Se não visse a minha esposa inconsolável, meus amigos tão tristes, seria quase feliz. Então a gente vê aqui como a dor da família, como esse despreparo para o desencarne, o quanto essa insensatez do desespero faz o espírito sofrer. Se ele encontrasse a esposa mais tranquila, os familiares mais tranquilos, porque isso faz parte da fé no Deus justo, no Deus misericordioso, né? No Deus Pai, saber que ele estava bem, que ele estava melhor e que tudo acontece por uma razão, nada acontece por acaso. Então isso faz parte da fé raciocinada. E quando não se tem essa fé raciocinada, é uma fé de crença, as pessoas entram num luto, numa dor, num desespero, que faz com que o seu familiar que partiu sofra mais. Às vezes sofra mais pela dor da família do que pelo próprio desencarne. E aí ele continua aqui, palavras dele. Meu bom guia, meu querido anjo, consentiu dizer-me por que tive uma morte tão dolorosa. E para o vosso ensinamento, meus filhos, vou trazer-vos uma confissão. Abre aspas, continua aqui as aspas dele. Agora a confissão dele. Há 2 séculos fiz estender sobre uma fogueira uma jovem inocente, como se o é na sua idade, pois tinha de 12 a 14 anos, mais ou menos. De que se acusava? Ai de mim, de ser a cúmplice de uma ameaça contra a política sacerdotal. Eu era italiano e juiz inquisidor. Então aqui estão em 1864, em torno de 1600, né, 60 e poucos ali, ele como inquisidor levou à fogueira uma menina de 12 a 14 anos. Os carrascos não ousaram tocar o corpo da criança. Eu mesmo fui o juiz e o carrasco. Então os próprios carrascos não quiseram colocá-la na fogueira. E ele foi, além de juiz, o carrasco, ele que foi colocar a menina na fogueira. Ó justiça, justiça de Deus, tu és grande. Então a gente vê a justiça de Deus. E ele entendendo por que ele teve uma morte tão horrível, né? E que Deus é justo. Ó justiça, justiça de Deus, tu és grande. A ela me submeti. Tanto prometera de não vacilar no dia do combate, que tive a força para manter a palavra.
eu não murmurei, e me perdoastes. Ó meu Deus. Então, de novo, a gente vê aqui que ele acertou esse desencarne tão difícil, esse desencarne tão dolorido, ele acertou isso no plano espiritual. Ele coloca aqui, como ele havia acertado antes, ele ia passar sem murmúrio, sem desespero. E a gente vê que ele passou ali as últimas 12 horas conversando, passando as últimas instruções para a família. Então ele cumpriu o que ele havia prometido antes de encarnar. Então ele diz aqui, tanto prometera de não vacilar no dia do combate, que era o dia do desencarne, que tive a força para manter a palavra. Eu não murmurei, e me perdoastes, ó meu Deus. Quando, pois, a lembrança da minha pobre e inocente vítima se apagará da minha memória? Aí está o que me fez sofrer. É necessário também que ela me perdoe, Que aquele espírito que era uma criança na época que ele a colocou na fogueira, que ela também o perdoe. Ó vós, filhos da nova doutrina, dizeis por vezes, não nos lembramos do que fizemos precedentemente, por isso não podemos evitar os males aos quais nos expomos com o esquecimento do passado. Ó meus irmãos, bendizei a Deus, se vos deixasse a lembrança, não haveria para vós nenhum momento de repouso sobre a terra. Sem cessar perseguidos pelo remorso e pela vergonha, poderias ter um único instante de paz? Então aqui ele está agradecendo a Deus pelo esquecimento, porque senão ele não teria nenhum momento de paz. O esquecimento é um benefício, o esquecimento, aqui não tem o acento, O esquecimento é um benefício. A lembrança aqui é uma tortura. Ainda alguns dias, por que ele está dizendo que a lembrança aqui é uma tortura? Porque o mentor colocou ali para ele o porquê que ele passou por aquilo, e automaticamente ele se lembrou, de ser um inquisidor, e aí do que ele tinha feito, e ali no plano espiritual a lembrança de ter colocado aquela menina na fogueira era uma tortura para ele, era muito mais sofrido e muito mais doído para ele a lembrança de ter torturado a menina do que o sentimento e a lembrança do que ele passou sendo queimado da forma que foi. Então ele diz aqui, o esquecimento é um benefício. A lembrança aqui, como desencarnado ali na erraticidade, é uma tortura. Ainda alguns dias e por recompensa da paciência com a qual suportei as minhas dores, Deus vai me dar o esquecimento de minha falta. Então ele está ali pedindo de novo o esquecimento. Então o que ele está pedindo? O que ele está pedindo a Deus para poder ter o esquecimento? O reencarno. Por isso a gente tem que valorizar tanto o nosso reencarne aqui na Terra. Agradecer a Deus pelo esquecimento, para que a gente possa provar que melhorou, para que a gente possa colocar à tona os nossos melhores sentimentos, o nosso melhor aprendizado, o nosso melhor eu. Hoje, aqui, agora é o nosso melhor, que a gente possa fazer com que melhore e melhore cada vez mais. Eis a promessa que vem de ser feita pelo meu anjo. O que ele está colocando aqui? Deus vai me dar o esquecimento de minha falta. Eis a promessa que vem de ser feita pelo meu bom anjo. Fecha aspas. Ou seja, o que o anjo está colocando para ele, ou seja, o que ele chama de anjo, o que o seu protetor está colocando para ele é que ele vai poder reencarnar e esquecer. E é com isso que ele está contando. O caráter do senhor Letil na sua última existência prova quanto seu espírito melhorou.
Então a gente vê ali o arrependimento, a gente vê ali ele reconhecendo a justiça de Deus, reconhecendo a justiça de Deus e a misericórdia de Deus no esquecimento. Ele tendo passado por tanta dor, por tanto sofrimento, sem blasfemar, sem murmurar, sem se revoltar. Dessas últimas 12 horas ele passou com resignação por todo esse sofrimento atroz, mostra o quanto ele se modificou e realmente quanto ele melhorou. Então, a sua conduta foi o resultado de seu arrependimento e das resoluções que tomou. Mas isso não bastava. Era-lhe necessário selar as suas resoluções por uma grande expiação. E muito grande mesmo, que passar por uma dor dessa, por uma morte horrível como essa, é uma expiação muito difícil. Era-lhe necessário suportar como homem o que fizeram os outros suportarem. A resignação nessa terrível circunstância era para ele a maior prova. A maior prova para ele não era só passar por aquela dor terrível do corpo queimado, né, da dor da carne queimada, mas a maior prova que ele tinha que passar, e ele passou, era a resignação, era aceitar os ditames de Deus e entender que é o melhor, necessário que nós precisamos. Quantos de nós com uma dor muito menor não está ali, ó Senhor, o que foi que eu fiz? Por que está me castigando? Eu não mereço, eu sou bom, eu não faço nada para ninguém, eu nunca fiz mal para ninguém. Se esquecendo do que nós fomos no passado. O esquecimento é uma dádiva de Deus, mas pelo estudo, pelo conhecimento, por uma razão, né, por uma fé raciocinada, por um entendimento, pela capacidade que nós temos de estudar, aprender, apreender e raciocinar, nós sabemos, é óbvio que cometemos erros grosseiros, que fomos espíritos extremamente devedores no passado. Por isso que continuamos a reencarnar aqui na Terra. Temos que fazer de tudo para que esta reencarnação seja proveitosa, para que a gente possa sair daqui muito melhor do que veio. Por isso que ele está dizendo aqui, a resignação nessa terrível circunstância era para ele a maior prova e, felizmente para ele, não faliu. Ele desencarnou resignado com o que tinha que passar. O conhecimento do Espiritismo, sem dúvida, muito contribuiu para sustentar a sua coragem pela fé sincera que lhe dera no futuro. Sabia que as dores da vida são provas e expiações, e a elas se submeteu sem murmurar, dizendo: Deus é justo, sem dúvida eu o mereci. E é isto que é tão importante que a gente entenda. Nada acontece conosco que não seja justo, e principalmente que não esteja dentro da misericórdia de Deus. A gente pode ter certeza que a gente está passando por muito menos do que deveria passar. A gente não tem ideia do quanto nós estamos parcelando as nossas dívidas. A gente não tem ideia do quanto o nosso mentor, a nossa família espiritual, né, esses espíritos benevolentes, fraternos que nos envolvem, o quanto eles nos socorrem, o quanto eles nos ajudam, o quanto eles nos dão suporte para que a gente possa passar aqui pelos nossos aprendizados, porque tudo que a gente passa por aqui é aprendizado, seja prova para provar o quanto aprendeu, seja expiação para poder limpar o que sujou e aprender da forma mais difícil, mas aprender. Tudo que nós passamos por aqui é necessário para o nosso aprendizado. Não existe acaso, não existe coincidência, não existe acidente. Todas as dificuldades, todas as vicissitudes, né, como fala o Kardec, os espíritos, que
que são as grandes dificuldades, são aprendizados necessários para o nosso crescimento, aprimoramento, para que a gente saia desta encarnação purificado, elevado, mais leve, porque todos nós temos um peso, todos nós temos uma frequência, todos nós temos um cheiro. E aí nós vamos nos limpando, vamos nos transformando através do aprendizado, da resiliência, da renúncia, da fraternidade, da benevolência, da compaixão. Nós vamos continuar no nosso próximo estudo, aprendendo sobre as expiações terrestres. Até lá!